ele é referência na saúde mental. Trabalhamos em parceria no processo do que seria equipe muito profissional, que é Dr. Rodrigo, aqui no psiquiatra. É importante a parceria no intuito de quê? De que nós possamos contribuir e colaborar no tratamento do paciente. Não podemos desvincular a medicação da psicoterapia. Então, é por isso que eu falo que hoje estar aqui com o Dr. Rodrigo vem com esse direcionamento de alegria, porque precisamos estar sempre juntos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, preparar esse material para as pessoas que estão passando por um momento mais difícil, né, que é esse momento de pandemia, as pessoas que estão em risco de adoecer de algum transtorno mental, né, e as pessoas que já têm algum transtorno mental, que já estão em tratamento, e que esse material possa oferecer algum benefício, possa ajudar, possa orientar para enfrentar esse momento tão difícil que a gente está vivendo atualmente, né? Eu sempre estou falando que nós estamos em um momento que é um pânico coletivo, né? Quem fica muito tempo preso nessa busca ativa das informações, né, da televisão, que tem colocado sempre esses dados estatísticos, nós já temos a predisposição de sempre associar ao lado negativo. Então, a grande maioria tem chegado com toda uma ansiedade, por cima dessa ansiedade, um medo absoluto, né, doutor? Sim. Primeiro a gente tem que ver, né, o impacto que essa pandemia está ocasionando na vida das pessoas, né? Tem pessoas que eu estou atendendo assim, no dia a dia, que a gente percebe que mudou completamente a sua rotina. As pessoas não conseguem mais ir à academia, não conseguem sair de casa, não conseguem interagir com as outras pessoas, né? A gente tem que ter em mente que o ser humano ele é um animal social, então a interação é uma coisa muito importante para o ser humano, né? E com essa pandemia, as recomendações, né, que são recomendações da Organização Mundial de Saúde e outras instituições de saúde, o distanciamento, né? E também a tensão, né? Porque a gente vive num momento muito tenso da humanidade, né? A gente vê essa questão do medo, do contágio, né? Que você me falou. Muitos pacientes eles chegam a um ponto até de achar que estão contaminados. Exatamente. Eu acho que você já deve ter... Chega com todos os sintomas, né? E tem até médicos da área emergencial que diz que o paciente chega, apresenta todos os indicativos clínicos do Convir, né? E aí, quando vai fazer a avaliação, tudo é uma normal. crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Então, isso tudo, né, causa um impacto na saúde da pessoa, no sono, no apetite, de uma forma que traz sofrimento para as pessoas, né? E, de certa forma, é uma pressão muito grande que as pessoas estão vivendo ultimamente, né? Algumas pessoas têm essa questão de sair ou não para o trabalho, né? Todos nós sabemos que o trabalho é importante. Se a pessoa não sair, ela vai deixar de ter a sua renda. Deixando de ter sua renda, vai deixar de arcar com os compromissos, coisas básicas da vida e tal. E também tem a questão do medo de sair, né? O medo de sair porque vai pegar a doença, vai adoecer. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão assim, numa encruzilhada. Se eu fico em casa, eu vou ter problema. E se eu sair de casa, eu vou ter problema, né? Aquele ditado popular que diz assim, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho pega também. Exato. Porque entra em questão a linha de pensamento da saúde e econômica. Que, querendo ou não, é norteador para crises. Isso. Né? Porque quando a gente sabe que aquela linha de pensamento paranoico, ele sempre faz alguma ponte associada a questões econômicas, a questões afetivas, né? E uma coisa assim que eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né, que é uma coisa muito importante que a pessoa tem que ter em vista, né, que eles estão vivendo hoje, estão mergulhados nesse mar de tensão e tal, que a pessoa deve vislumbrar mais adiante, né. Essa epidemia, como outras que já teve na humanidade, vai passar. Existem estudos já tentando descobrir remédios, vacinas. Eu já vi relatos de mais de 6 instituições sérias que estão bem avançados na questão da vacina, né?
e que às vezes a gente precisa dar um passo atrás, né? Para enfrentar melhor a situação, para depois a gente dar um passo à frente e voltar à normalidade, né? Então, é ter calma, ter tranquilidade, né? Esperar, ter paciência, ter calma, que o tempo vai passar, as coisas vão se resolver e as pessoas vão voltar a ter seus hábitos, seus costumes, a interação que antes tinha, né? E as coisas vão voltar à normalidade. Vamos dizer assim, já temos aí, eu acho que uns 70 dias, né, de isolamento. Querendo ou não, houve um luto, o luto da rotina, Isso. que o momento atual vem aquela expectativa e medo, né? Estamos mais próximos a nos adaptar ao que vem de novo, porque eu acredito que esse processo atual, ele ainda vai se estender até esses estudos efetivamente serem comprovados, não é? Mas daqui para lá nós temos que nos adequar. Estamos aqui hoje sem máscara, mas estamos em um ambiente na qual só estamos nós, não é? E os profissionais, deixar isso claro. Mas tenhamos que ter a consciência que esse retorno, ele pede toda uma conscientização e uma preparação do ambiente, tanto nosso enquanto profissional, quanto a receber o nosso paciente, né? É interessante reforçar isso. E nessa medida, dessa nova adequação, nós podemos também começarmos a ver o mundo com bons olhos, né? Não alimentar a linha de pensamento sempre negativa, aquela ideação de finitude, que eu acredito que quando a gente fala desse pânico coletivo, as pessoas estão presas nos dados estatísticos de morte, mas a proporção das pessoas que morrem, e vamos olhar das pessoas que também estão curadas, que é um número bem significativo, não é não, doutor? Isso. Há poucos dias passou por mim uma pessoa muito angustiada, né, com essa questão e, assim, sofrendo demais. Na cabeça dessa pessoa, ela já tinha, era como se ela já tivesse contraído a doença sem ter contraído, é como se ela já tivesse vislumbrando um desfecho negativo, sem, né? Até de forma, assim, para deixar o ambiente mais leve e tal, brinquei com ela, assim, mas um fundozinho de verdade, né? Eu perguntei se ela, eu disse a ela que quem morre de véspera é peru. Isso. Eu gosto sempre de dizer isso. Quem morre de véspera é peru. Eu digo, não seja peru. Peru é quem morre de véspera. Primeiro que é o seguinte, você não pegou a doença. Então, assim, esse problema você não tem. E se porventura a gente, de certa forma, se contaminar e tal, ainda tem uma possibilidade alta, né, de ter um desfecho positivo, né, que não é como, por exemplo, a raiva, que é uma infecção viral que é 100% de mortalidade. Não é. É de 5%, né, de casos muito graves, aí tira uma percentagem que o desfecho não é favorável, né? Isso agora para o nosso momento atual, né? Vamos dizer que mais lá na frente possa desenvolver alguma medicação, possa encontrar outros meios que possa melhorar isso aí. Então, assim, não adianta, de certa forma, a gente colocar na nossa mente um problema que a gente não tem ainda. É claro que a gente não deve minimizar a questão da pandemia, né? Como algumas pessoas querem uma gripezinha, não sei o quê, subestimar. A gente tem que tomar todos os cuidados, como você bem falou, ter um distanciamento, usar máscara, né? O álcool em gel, higienização, tudo isso é muito importante. Agora, claro que a gente temos que ter a nossa rotina, né? E de uma forma saudável e ter os nossos pensamentos tranquilos, né? Não estar sempre preocupado com isso. Porque se isso ficar persistindo na nossa mente, como eu falei anteriormente, vai atrapalhar nosso sono, vai atrapalhar nosso humor, vai aumentar a ansiedade, vai atrapalhar o apetite e viver vai ser uma coisa assim muito sofrida, né? E desenvolve uma patologia. Exato. Não é? É interessante falarmos um pouco sobre em que momento se faz necessário a medicação e em que momento só a psicoterapia se faz necessário, ou os dois associados. Começa por você. Eu gosto muito da associação dos dois, né? Claro que tem alguns pacientes, né? Que eu vejo aquele paciente que tem muita resistência, muito medo do remédio, né? Às vezes eles
tem a indicação de fazer aquele tratamento, mas tem aquele receio, né? Então, esse paciente, às vezes, eu oriento a terapia, mas sempre com a reorientação, né, de se a terapia, por si só, ela não dá evasão a toda a ansiedade, retornar, né? Uma tentativa, né? Porque a terapia ela é potente, ela pode ajudar e, de certa forma, às vezes, o paciente ele consegue se sair bem. E assim, existem os casos leves, moderados e graves. Moderados e graves tem que ter medicação. Isso. E terapia, geralmente, eu recomendo aos 3 níveis. É interessante quando você coloca aqui assim, a psicoterapia ela tem uma proporção de efetividade e de efeito, realmente. Mas é interessante que o paciente também ele esteja disponível ao processo. Porque assim, você tem no seu papel de psiquiatra prescrever a medicação em cima daquela comorbidade. E o paciente na psicoterapia, ele tem que estar disponível para falar sobre aquele incômodo e em cima disso a gente tratar e estabelecer o que seria o tratamento. Então, muitas vezes tem pacientes que têm mais resistências e aí muitas vezes abandonam o tratamento, outros efetivamente associam a psicoterapia e a medicação e o resultado é visível, é perceptível, né? E tem outros pacientes que vamos dizer assim, vai para nós dois, faz um mês o tratamento e acha que está tudo bem. Né? Porque essa área da saúde mental é interessante reforçar também que não deve ser procurada só no momento de tratar. A prevenção é essencial. Né? Uhum. E muitas vezes as pessoas só chegam assim, já em surto, né? No momento de desespero absoluto, que já é o acúmulo de muitas questões. Sim. Né? Claro que quando chega nessa situação, não é algo que a gente não consiga resolver, né? Sim. Mas assim, vai ser algo muito mais difícil para o paciente, né? Vai ser um sofrimento que a medicação, assim como a terapia, vai demorar um pouco para conseguir abrandar, né? Então, assim, quando o paciente ele vem de forma mais precoce, no início do processo, a gente vê que tem um resultado melhor. E outra coisa que a gente também percebe que é melhor para o paciente é a terapia em conjunto, né? Essa é uma coisa que ajuda bastante. E a questão da adesão. A adesão, que é a nossa forma de falar, né? A questão do paciente dele se inteirar melhor no processo, né? Tanto na questão de tomar os remédios direitinho, né? De seguir as medidas, de tentar dormir cedo, largar o celular, de fazer uma atividade física, né? Dependendo de como aquela pessoa, da possibilidade da pessoa, né? De ir para a psicoterapia. Então, a gente percebe também que os pacientes que têm uma melhor adesão, eles também conseguem se sair melhor. Evoluir. Tanto no processo psicoterápico como psicofarmacológico, que é a nossa parte na psiquiatria, né? Uma outra coisa também, assim, que eu gostaria de falar, que eu acredito que você já deve ter percebido, né? E eu percebi e eu vejo que colegas na psiquiatria também já comentam isso, que devido a toda essa questão, né? Foi uma coisa até que você levantou no começo, a gente vê que tem aumentado a incidência, né? A incidência de transtornos psiquiátricos, que pessoas que já têm, que estavam, de certa forma, controlados, estão com uma tendência maior a piorar e tal. Então, a gente percebe que devido a esse momento, às tensões do dia a dia que a gente comentou aqui, então a gente recomenda, né, que, de certa forma, a pessoa tem que tentar, né, viver da melhor forma que ela está podendo viver ali, né? Se não dá para ela sair, fazer uma caminhada e tal, mas tente fazer um exercício em casa, né? Sim. Tente interagir com as pessoas em casa, tente fazer coisas que antes ela não fazia, procurar outros prazeres na vida, né? Porque, como a gente disse, é uma coisa momentânea, né? E isso vai passar e ela vai voltar a ter a vida dela, né? Quando a pessoa, ela não, de certa forma, não, com essas medidas, ela não consegue
reverter o quadro, é muito importante, né, procurar o profissional de saúde para que esse momento de tensão ele não se torne um momento de pavor e pânico, né? Isso. É a linha de pensamento assim. O paciente que tem um transtorno mental, ele já vive uma linha de pensamento patológica, quando Isso. não tratada, sempre à espera de algo ruim, Sim. à espera do temor, né? Então, querendo ou não, de mais para cá, é isso que nós estamos assistindo, né? Na hora em que a gente desliga a televisão e busca uma rotina diferenciada e busca adequar essa mudança, mas de forma saudável, a gente está conseguindo caminhar, viver atentos, não é? Mas sempre com aqueles dados. Nós não nos desvinculamos. E quem já tem o adoecimento em si, porque tem os pacientes na linha da cronicidade, né, que são crônicos, Sim. então isso se torna ainda mais insuportável. Eu acredito que é nessa linha de pensamento que fazem com que eles estejam voltando e voltando, vamos dizer assim, com um número até significativo, né? Sim, com certeza. Você falou uma coisa muito interessante. É muito importante os pacientes eles não ficar remoendo essas notícias negativas. Uma coisa é você se informar do que está acontecendo. E outra coisa é você passar o dia olhando aquilo ali, o dia reverberando aquilo ali, o dia remoendo essas coisas negativas, entendeu? Então é muito importante a gente ocupar a nossa mente com coisas boas, coisas prazerosas, né? Coisas que relaxem, né? E que diminuam a tensão do dia a dia. Claro que isso não exclui a possibilidade de você procurar saber de como está a situação, tal e tal. Mas uma coisa é você procurar saber, é você se informar, e outra coisa é você ficar remoendo aquela situação negativa. Né? Ficar naquela linha repetitiva, Sim. né? Acredito que tudo que nós estamos colocando aqui seja válido para você que está nos assistindo. Quero agradecer a você, Dr. Rodrigo, por ter aceitado participar, né? Escolhemos esse ambiente aqui hoje de forma a mostrar que a saúde mental também ela deve ser vista com bons olhos, ela deve ser vista também pelo lado leve da vida e não só pela linha do que seria o preconceito, né? E buscar a ajuda profissional, ela é necessária diante desse mundo que nós estamos tendo que viver. Então, gostaria de agradecer aos amigos que vão assistir esse material no Instagram, no YouTube. Agradecer a você, Érica, pelo convite para a gente fazer esse material, né? Agradecer a equipe que está fazendo a filmagem, que vai fazer a edição, a PH Studio, e dizer que para mim é uma satisfação, né? Colaborar, ajudar nesse momento de dificuldade do nosso país e até do mundo, né? Que é uma situação complicada, né? E a gente está feliz em ajudar, dar dicas que possam ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, né? E levar uma vida mais leve, né? Isso. E essa questão da gente ver as coisas mais leves, né? Isso é uma coisa muito legal. Já estava até com saudade daqui, né? Espero que daqui mais algum tempo, né, a gente possa frequentar aqui de uma forma mais efetiva e isso vai contribuir com certeza na saúde mental das pessoas aqui da nossa cidade. Isso mesmo.